Nós somos imensamente influenciados pelas pessoas que nós escolhemos ter ao nosso redor. E aquilo que nós somos hoje é profundamente instigado pelas pessoas que nos inspiram. No século XVII, o poeta inglês John Donne escreveu uma frase muito marcante. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. E essa ideia, essa pequena ideia que parece muito simples, na verdade tem implicações gigantescas. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero fazer um diálogo entre essa ideia e os conhecimentos que nós temos hoje a respeito do funcionamento do cérebro humano. Você já deve ter parado para pensar que quando eu vejo a cor azul e conto para você que aquilo é azul, mesmo que você concorde comigo que de fato aquilo se trata de azul, você nunca vai saber de verdade se o azul que eu estou vendo é o mesmo que você está vendo. E é claro que esse azul que eu, você e as outras pessoas veem provavelmente é muito semelhante. Afinal de contas, nós temos cones e bastonetes nos nossos olhos que são muito semelhantes e nós temos um cérebro que é muito semelhante também. É por isso que existe uma ciência da mente, a psicologia. Se não houvesse um certo grau de semelhança entre as experiências psicológicas que as pessoas têm, não seria possível construir uma ciência a respeito dessas experiências psicológicas. Mas ser muito semelhante não significa que é idêntico. A complexidade de organização e funcionamento do cérebro é muito grande. Nenhum cérebro é 100% idêntico ao outro. E é por isso que as pessoas são tão diferentes nos diversos aspectos da vida. Então é óbvio que a minha experiência de azul é muito particular, é muito subjetiva, é muito minha. Até porque o azul pode me remeter aos anos em que eu cresci na praia ou às memórias afetivas que eu possuo em relação à cor azul ao longo da minha vida. Essas e outras nuances fazem com que a minha experiência de azul seja fundamentalmente diferente da sua. Em outras palavras, você nunca vai ter a mesma experiência de azul que eu tenho, assim como eu nunca vou ter a mesma experiência de azul que você tem. É fácil perceber isso com um exemplo. Imagine uma pessoa que nasceu daltônica, uma pessoa que nasceu sem a capacidade de discernir quaisquer cores. Imagina que eu vou tentar explicar para essa pessoa o que é a cor azul. Eu posso até tentar explicar as características físicas da luz e da própria cor azul, como o comprimento da onda, o espectro eletromagnético e por aí vai. No entanto, essa pessoa nunca vai ter a experiência de azul, assim como ela nunca vai ser capaz de comparar as suas experiências de azul com as minhas. Afinal de contas, ela não tem a aparelhagem biológica necessária para produzir essa experiência do azul. Ela simplesmente não sabe e não tem como saber o que é a experiência de azul. Assim como você e eu não temos como saber qual é a experiência do infravermelho, de enxergar infravermelho. Toda vez que você aperta o botão no seu controle remoto e ele emite a luz infravermelha, você não está tendo a experiência daquilo, apesar da gente conseguir entender a física por trás desse processo. Da mesma maneira, a minha experiência de amor, por exemplo, é fundamentalmente diferente da sua. Quando você vira para uma pessoa e fala "eu te amo", e essa pessoa vira e responde "eu também te amo", é forçoso reconhecer que essa experiência de amor que você tem é provavelmente diferente da experiência de amor que a pessoa diz ter por você. E isso nos leva a duas reflexões. Em primeiro lugar, aquilo que eu chamo de humildade psicológica. É comum os pais chegarem aos filhos e dizerem a seguinte frase: "Você tem tudo para ser feliz". Agora você já deve ter percebido que essa frase está errada. A frase correta nesse caso seria: "Você tem tudo que eu acredito que no teu lugar me faria feliz". Afinal de contas, a experiência de felicidade do teu filho pode ser e provavelmente é muito diferente da sua. Ou então é muito comum você ver julgamentos morais incisivos a respeito de pessoas que sofrem com depressão. A pessoa com depressão é frequentemente chamada de fraca, covarde, preguiçosa. As pessoas viram para a pessoa com depressão e dizem coisas como, por exemplo, "você precisa ter força de vontade", por aí vai. Acontece que nós sabemos hoje que o cérebro da pessoa com depressão tem déficits em uma série de circuitarias. Ou seja, é um cérebro fundamentalmente diferente de um cérebro saudável.
Pedir a uma pessoa com depressão que ela veja o mundo de maneira mais alegre, ou então que ela tenha força de vontade e por aí vai, é a mesma coisa que você pedir a um daltônico que ele tenha a experiência de azul. É um egocentrismo psicológico que acontece naturalmente. Um egocentrismo que faz com que a gente queira impor às outras pessoas as nossas experiências particulares de mundo, impor as nossas crenças, impor as nossas visões, impor as nossas percepções. A primeira proposta que eu tenho a você, então, é a seguinte: tenha consciência de que as experiências de mundo das outras pessoas são provavelmente diferentes das suas. Como disse o grande filósofo Spinoza, nós não devemos odiar, desprezar, ridicularizar, invejar ou nos irritar com as pessoas. Nós devemos compreendê-las. E isso eu chamo de humildade psicológica. E a segunda reflexão derivada disso tudo é a seguinte: se de fato eu nunca vou sentir o que você sente e você nunca vai sentir o que eu sinto, então parece que o poeta John Donne, que eu mencionei no começo do vídeo, estava errado. Parece que ele estava errado, afinal de contas, se eu nunca sinto o que você sente e se nós nunca sentiremos o que os outros sentem, parece que nós somos sim ilhas. Afinal de contas, estamos isolados em nós mesmos. Mas isso não é correto. Nós somos um animal profundamente social. Como eu já disse em outro vídeo publicado aqui no nosso canal, chamado O que nos faz felizes, o cérebro humano é um cérebro social. Basta você tentar calcular agora quantos % dos teus pensamentos diários são sobre outras pessoas. E rapidamente você percebe que a grande prioridade do nosso cérebro é justamente pensar sobre outros seres humanos, pensar sobre outras pessoas. Nosso cérebro possui circuitos dedicados a compreender as outras pessoas, a sentir o que elas estão sentindo, a dividir o nosso mundo com o mundo do outro. Todo mundo, por exemplo, costuma ter aquele amigo que eu chamo de amigo cemitério. Sabe aquela pessoa que quando você sai com ela, ela só fala de desgraça, só fala de coisa ruim, de coisa negativa? O que acontece com você quando você sai com pessoas assim? Você já deve ter percebido que parece que você absorve a negatividade da pessoa. Assim como pode ocorrer o contrário. Quando você está rodeado de pessoas que te são queridas, pessoas que te influenciam positivamente, geralmente você se sente mais motivado, mais energizado, mais positivo. Tem gente que acha que isso é aura ou coisa parecida, mas não é bem isso que as evidências científicas nos dizem. O que as evidências científicas nos mostram é que o nosso cérebro é uma espécie de antena social. Uma poderosa antena social que está o tempo inteiro, de maneira largamente inconsciente, observando e interpretando o que outras pessoas pensam e sentem, e fazendo com que nós pensemos e sintamos coisas semelhantes. Tudo isso para que nós estejamos mais coesos dentro dos grupos onde nós estamos inseridos. Então, nenhum homem é uma ilha. Nós somos todos parte de um grande continente social. E por isso mesmo, nós somos profundamente influenciados pelas pessoas que nos rodeiam e pelas pessoas que nós escolhemos como inspiração. Mas eis o cerne da questão. Nós escolhemos. Nós podemos escolher estar próximos a pessoas negativas, a pessoas que apequenam a nossa vida, pessoas que nos entristecem, nos angustiam, nos fazem mal. Você já deve ter percebido que, como disse o escritor americano Leon Uris, parece que nós não temos tempo para os nossos amigos, mas para os nossos inimigos parece que nós temos todo o tempo do mundo. Nosso cérebro, infelizmente, é mais antenado nas coisas que são negativas do que nas coisas que são positivas. Na ciência, isso se chama viés de negatividade. Em breve eu farei um vídeo especificamente sobre essa questão, trazendo inclusive algumas estratégias cientificamente comprovadas para que você consiga contornar esse modo de operação natural do nosso cérebro de prestar mais atenção, lembrar mais e também de produzir emoções mais intensas perante coisas negativas do que perante coisas positivas. Mas isso não significa que nós não temos escolha. Nós podemos escolher estar próximos a pessoas que nos engrandecem, a pessoas que nos inspiram a ser maiores e melhores, a pessoas que evocam aquilo que há de melhor em nós. Tem muita gente no mundo que, por não conseguir crescer por si própria, precisa diminuir você para se sentir grande. Você sabe de quem eu estou falando? Os invejosos e as pessoas de mau caráter, por exemplo.
Se você se deixar influenciar por essas pessoas, se você estiver rodeado por essas pessoas, isso só vai te diminuir. Só vai fazer você sentir tristeza e angústia. Só vai fazer você olhar para trás e duvidar, em vez de olhar para frente e construir. O grande físico Isaac Newton disse uma frase que me marcou profundamente. Se hoje eu enxergo mais longe, é por estar em pé sobre os ombros de gigantes. Então, a minha recomendação a você é não se rodear de pessoas pequenas. Evite se contaminar com pessoas que só te fazem olhar para trás. Busque gigantes. Busque pessoas que te inspiram a ser cada vez melhor, que te desafiam a sempre olhar adiante. Pessoas que te permitam construir um mundo pessoal cada vez mais rico e próspero.